Segunda parte, Retas Brasil, Rabino Shmuel. Segunda parte, Parashá Emor, Vaikra Levítico, capítulo 21, a partir do versículo 16. E disse o Eterno a Moshe para dizer: diga a Aaron, toda pessoa da sua descendência, para todas as gerações, onde terá um defeito corporal, não poderá se aproximar para fazer as oferendas, denominadas o pão de Deus. Pois todo homem que tenha um defeito corporal fixo, por exemplo, um homem cego ou amputado, ou com o nariz afundado, ou com órgãos que vêm em pares, tipo olhos e pernas desproporcionais, um olho grande, um olho pequeno, um pé grande, um pé maior que o outro, ou uma pessoa que tenha uma perna, um braço quebrado, ou ainda uma pessoa cujos sobrancelhas crescem torto, ou cujos olhos estão turvos, ou que tenham diversos tipos de defeito, como catarata, ou que a parte branca invade a parte escura, ou que a parte escura invade a parte branca. Ou uma pessoa que tenha sarna, seja ela seca por fora e por dentro, seja ela seca por dentro e úmida por fora, ou ainda uma pessoa cujos genitais estão esmagados, não poderão fazer oferendas. Estão desqualificados para oferecer oferendas como sacerdotes. E mesmo que for um defeito corporal passageiro, provisório, que pode se curar, enquanto tiver defeito, nenhuma pessoa com defeito desses da semente de Arão poderá se aproximar para fazer oferendas de Deus. Enquanto tiver defeito, não poderá se aproximar para fazer oferenda. Poderá sim consumir a carne das oferendas, queira de oferendas de alta santidade, queira de oferendas de baixa santidade. Porém, para aspergir sangue sobre a cortina, não virá essa pessoa e não se aproximará do altar para aspergir sangue e colocar as carnes das oferendas acima do fogueira, pois ele tem defeito corporal e ele, se for oferecer, estaria profanando e desqualificando a oferenda. Ela deveria ser feita novamente. E disse Moshe a Arão e seus filhos, e todos os filhos de Israel, estas advertências. E aqui segue o capítulo 22. Disse o Eterno a Moshe para dizer a Arão e seus filhos que eles devem se afastar, enquanto estiverem em estado de impureza, devem se afastar de consumir as oferendas e as doações e os dízimos agrícolas dos filhos de Israel, para que não profanem meu nome santo, aquilo que é santificado para mim, disse Deus. Deve ser consumido com estado de pureza apenas. Diga a eles então, para todas as gerações, todo homem de vocês que irá consumir, qualquer cohen, sacerdote, que vai consumir qualquer oferenda oferecida ou doada ou dizimada pelos filhos de Israel para Deus, enquanto estiver com estado de impureza, enquanto não remover a impureza que paira sobre ele, aquela alma será extirpada diante de mim, eu sou Deus. E como explicamos antes, essa extirpação da alma acaba trazendo morte para a pessoa e para toda a sua família. Então deve se cuidar muito de consumir as oferendas e as dádivas somente em estado de pureza extremo. Por isso, todo homem da semente de Arão que estaria leproso ou com secreção genital que impurifica, não poderá consumir as oferendas até se purificar, e o processo desses dois, lepra e secreção, é um processo longo de 7 dias ou mais. 7 dias a partir que cessa o fator impurificante. Agora vem uma lista de impurezas de um dia. Também quem tocar em outro homem que esteja impuro, então diz, todo que tocar em outra pessoa
que enterrou um terceiro, ou uma pessoa do qual saiu sêmen, pessoa do qual saiu o esperma, e o terceiro tocou nele, não que saiu de mim, saiu de outro, eu toquei nele, fica impuro até o anoitecer por ter tocado naquela pessoa. Ou ainda uma pessoa que toca em resquícios de réptil morto, que impurifica desde que foi maior que uma lentilha, ou no resquício de um cadáver, que impurifica desde que foi maior que uma azeitona, ou ainda que tocar na pessoa que tem as secreções que impurificam, na menstruada, na parturiente. Todo quem tocar nessas pessoas fica impuro até o anoitecer daquele dia e não poderá comer oferendas até mergulhar seu corpo na água purificante da mikve, no banho ritual. Então ele mergulha durante o dia, depois o sol vai se pôr, então ele se torna puro e só de noite poderá consumir, se for Cohen, poderá consumir das oferendas. E não antes. Acaba que um Cohen que se purifica não consegue consumir nenhuma das oferendas e dádivas e dízimos que comeria no dia normal. Também, ao consumir animais kasher mal abatidos, cuja shechita não é qualificada, ele se torna impuro. Não poderá comer depois disso uma oferenda. Não poderá comer aquela carne que ela é proibida e também impurifica. E caso comer, não poderá comer a oferenda. E os Kohanim devem se cuidar muito e não gerar este pecado de profanação das oferendas e dos dízimos, pois ele trará a eles morte na mão de Deus, morte súbita na mão de Deus, pela profanação causada. Pois eu sou eterno que os santifica, os torna distinto, mas vocês têm que respeitar esse momento, essa escolha. E senão, a punição de quem está próximo do rei e não respeita é severa. E segue dizendo aqui sobre as pessoas que não são Kohanim. Todo estranho não comerá oferendas. Mesmo que o Kohen adquire a mão de obra de uma pessoa, pode ser um escravo hebreu, compra um judeu para ser escravo por 6 anos, ou até o 50º ano ele faz um acordo com ele para ficar na casa dele trabalhando. Assim como um contratado funcionário não pode ser alimentado com oferendas. Porém, aquele Kohen que compra uma pessoa, uma compra remida, que o corpo dele pertence, não só a mão de obra, mas o corpo do escravo pertence ao Kohen, que isso vigora somente no regime escravo de quem vem de outros povos. O judeu não é vendido nunca para sempre, não é vendido eternamente. Como Deus diz, a mim pertence os filhos de Israel, a mim são escravos. Não serão vendidos como escravos para sempre. Mas quem é de outro povo pode ser vendido, pode ser comprado pelos israelitas e permanecer escravo para sempre. Então o corpo dele pertence ao Kohen, é chamado criado da casa dele. Esse sim poderá consumir, este e seus filhos, com escravos e escravas cananitas, que já eram filhos na casa do Kohen, poderão consumir as oferendas ali. E também a esposa do Kohen, como ela está numa união onde o seu corpo está consagrado para o Kohen, então também ela poderá comer as oferendas. Uma mulher que não é filha de Kohanim, casou com o Kohen, ela poderá comer as oferendas. Uma filha de um Kohen, se ela for casar com um homem estranho que não é Kohen, não poderá mais consumir oferendas. Seja ele Levi, seja ele Israel, ela não pode consumir as oferendas na casa do pai dela. E se uma filha de Kohen for enviuvar ou se divorciar e volta para a casa dos pais, se ela tem um filho, enquanto ele estiver vivo, ela não pode comer oferendas. Mas se ele morrer, aí não tem mais nenhum laço com nenhuma pessoa de outra tribo, poderá voltar à casa do pai dela e consumir oferendas. Se um israelita não Kohen consome uma oferenda ou um dízimo, aqui não foi dízimo, fala sobre oferendas, sobre carne de oferendas, que não poderia comer, a coisa que pertence somente aos Kohanim, ele come involuntariamente. Não sabia que era proibido.
o que resta da oferenda. Ele deve dar para o Cohen um alimento profano, em vez daquele sagrado que ele consumiu, fazer um resgate, acrescido de 25%. Então, se ele comeu, digamos, 4 maçãs, deverá dar para o Cohen 5 maçãs. Mas aqui se fala geralmente de carne ou de farinha, de oferendas. E assim não profanaram os oferendas dos filhos de Israel, aquilo que doaram e levaram para Deus. E não vão gerar culpa ao consumir oferendas, pois Deus é o Eterno que santifica os Kohanim e os alimentos doados pelos israelitas para o templo para ser oferecidos para Deus. Então não podem ser profanados. Até aqui, o Rumash dessa segunda-feira.